Oh, glória! Aleluia! Boa tarde na presença de Deus, que venças hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Que o Senhor seja contigo, por onde quer que você e sua família andem, no nome de Jesus, o Rei da Glória. E ainda que andem pelo vale da sombra e da morte, não temam, porque Deus é convosco. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio de estar aqui com todos e mais este tempo de curar, este tempo de reflexão e ministração, este tempo de presença, palavra e poder de Deus, abrindo do bom tesouro do Senhor a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, têm olhos para ver e coração quebrantado para receber a revelação daquilo que o Senhor está a trazer no nome de Jesus, o Rei da Glória, daquilo que o Senhor está fazendo no nome de Jesus, o Rei da Glória. Então que Deus te abençoe sua vida, sua família, seus negócios, sua carreira, suas finanças, seu ministério, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Hoje, dia 13 de maio do ano de 2025, estamos no episódio 31, 31º. Oh, glória a Deus! Faltam poucos dias para Shavuot, festa de Pentecostes, aleluia, festa bíblica, segunda festa mais importante das Escrituras Sagradas. E aqueles que caminham no tempo de Deus, nas estações do Eterno, aqueles que discernem os tempos e as estações, eles aguardam com expectativa, aguardam cheios de expectativas acerca deste dia. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, um tempo de cumprimento de promessas. Louvado seja o nome do Senhor. No passado, foi quando Deus entregou a lei, entregou a palavra ao seu povo, fazendo aliança com o seu povo. Nos últimos dias, foi quando o Senhor esteve a enviar do seu Espírito, derramou do seu Espírito sobre todos os aliançados, sobre toda a carne, e a partir da aliança com ele, todos puderam, a partir de então, receber a pessoa do Espírito Santo dentro do Espírito, podendo voltar ao original, a serem chamados os filhos de Deus. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Papai. Então estamos cheios de expectativas acerca de mais essa festa bíblica. Nós vamos ter uma conferência de Pentecostes, no nome de Jesus. Muito em breve eu irei soltar aqui nas redes sociais, principalmente lá na página do Instagram, @ApennyChurch, que é a página do nosso ministério, da nossa família espiritual. Você pode estar se conectando conosco por meio desta página, @ApennyChurch, no nome de Jesus. E lá todas as informações serão dadas, dias, horários, e será uma bênção no nome de Jesus. Uma conferência totalmente gratuita, certo? Para a glória do Senhor Jesus. Nós estaremos a ministrar aquilo que os céus estão a declarar, no nome de Jesus. Nós só falamos do que estamos ouvindo, Pai. Nós só realizamos o que estamos vendo, Pai, realizar. Andamos, caminhamos como Jesus. Somos membros do corpo de Cristo. Somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, que eles estão crescendo, amadurecendo, devemos nos mover como Jesus. Não somente antes da morte e ressurreição, mas principalmente depois da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou feliz que você está aí, do outro lado da telinha, está a nos ouvir, está a compartilhar. Compartilhe mesmo com todos, para que todos possam ser abençoados, como eu tenho certeza que você e a sua família está sendo muito abençoado. Estão todos sendo abençoados no nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor sobre a sua família, a bênção do Senhor sobre as vossas finanças, a bênção do Senhor sobre o vosso ministério, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos orar, vamos mergulhar profundamente em mais este episódio, mais este tempo de reflexão, tempo de ministração, tempo de curar. Nós continuamos no tema humildade antes de ter glória. Vamos entrar já neste tema, vamos orar.
Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Muito obrigado, amado. Uau. Santo é o nome do Senhor. Graças damos ao Senhor por tudo. Graças damos ao Senhor por tudo. Tudo que o Senhor fez. Tudo que está fazendo. Tudo que ainda fará. Obrigado. O que dizer senão obrigado? Nós te pedimos, Senhor, só mais uma coisa. Que a tua presença seja contínua conosco. Que o Senhor não se aparte de nós. E não nos deixe nos apartar da tua presença. Como Moisés, como Josué, nós queremos continuar na tenda do encontro. Continuar neste ambiente de glória. Continuar ouvindo ao Senhor. Continuar vendo o que o Senhor está fazendo. Para que possamos realizar na terra como é nos céus. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, tens toda a liberdade. Que o Senhor flua mais uma vez. Realizando tudo que está no coração do papai. E nós liberamos os anjos do Senhor. Todas as suas categorias. Para cumprirem tudo aquilo que o Pai designou para hoje. Tudo que foi designado por meio da palavra liberada pelo Pai. No nome de Jesus. Queridos anjos, cumpram a palavra do Pai. Realizem a vontade do Pai. Realizem nossas vidas. Realizem nossos ministérios. Realizem nossas famílias, nossos empregos, nossas empresas, nossas finanças, nossos ciclos de relacionamentos. Realize em nossas cidades, estados, em nossas nações. Pedimos, clamamos e declaramos, liberando-os no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós liberamos essa palavra, a palavra de Deus. E assim é, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Humildade antes de ter glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Extremamente importante nós sermos tratados neste aspecto. A alma humana, ela gosta de se orgulhar. A alma do homem, a mulher, a alma humana, gosta de se vangloriar. Ela gosta de destaque. Ela gosta de prestígio. Gosta de fama. Sim. Gosta de fortuna. Sim. Gosta de aplausos. Gosta de estar em evidência. A alma humana adora estas coisas. Adora estas coisas. Por isso que é um perigo nos movermos a partir da alma humana. Sabe, eu quero abrir algo aqui para você, que o Espírito Santo se move, me impulsiona. Eu sinto no meu espírito o Espírito Santo me impulsionando a compartilhar isso com todos que me ouvem. Eu peço que você compartilhe para que muitas pessoas, muito mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra, esta reflexão. E o que é? O livre-arbítrio é uma farsa. O que, apóstolo? É heresia? Não. É a palavra de Deus. É bíblico. É verdadeiro. O livre-arbítrio é uma farsa. Sabe, durante muitos anos eu criei no livre-arbítrio. Eu creio que Deus nos deu essa capacidade de escolha. De escolhermos, se queremos Ele ou não. Se queremos Ele ou Satanás. Mas o livre-arbítrio é uma farsa. Livre-arbítrio nunca foi ideia de Deus. Deus jamais concebeu nele mesmo o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa capacidade de tomar decisões. O livre-arbítrio é uma farsa. Se você crê em livre-arbítrio, você crê numa farsa. Se você cria no livre-arbítrio, como eu durante muitos anos criei, eu criei durante muitos anos em uma farsa. É uma farsa. Então, por que o ser humano caiu? Por que a humanidade caiu em Adão? Foi destituída da glória de Deus. Primeiro nós precisamos entender que o ser humano é triuno,
é um ser humano, porém se divide em 3 essências: espírito, homem, mulher, espiritual, corpo espiritual, alma. Alma, centro das emoções, pensamentos e vontades. E corpo, matéria orgânica, pela qual o espírito humano interage com o que é natural, com o que é orgânico. Para mim interagir com essa mesa, a qual estou apoiado, ok? A qual esse aparelho está apoiado, eu tenho que estar no corpo, um corpo orgânico. Essa mesa é feita de madeira, material orgânico. Então, para que eu possa interagir, mover, ok? Esta mesa, eu preciso estar em um corpo orgânico. Estamos a entender? Então, preste atenção. Nós somos criados seres espirituais. Seres espirituais. O espírito humano foi criado a partir de Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Bem-vindos, Deus abençoe. Estou a denunciar que o livre-arbítrio é uma farsa, ok? Se você creu até hoje, você creu em uma farsa. Se você depois dessa live continuará crendo, aí você continuará crendo em uma farsa. O livre-arbítrio é uma farsa. Livre-arbítrio não é a ideia de Deus. O ser humano é dividido em três partes: espírito, alma e corpo, ok? O espírito humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:27, e assim Deus criou o homem à sua imagem, o criou macho e fêmea os criou. Então, tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E Deus é um espírito, por isso que é um corpo espiritual. Entendendo isso, vamos lá. A parte B do texto de Gênesis 1:26 declara que o propósito para o qual, ou pelo qual, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus foi para dominar, foi para governar. O que significa, apóstolo? Que o governo, radar, que o domínio, radar, poder, autoridade dados por Deus, está no espírito humano. Está no espírito humano e não na alma humana. Você está entendendo? Nós estamos falando de humildade antes de ter glória, ok? A alma humana gosta de aplausos, de evidência, gosta de fama, gosta de fortuna, gosta de se orgulhar, gosta de se envaidecer, se exaltar. A alma gosta dessas coisas, ok? Então, devemos entender que o espírito humano é que foi criado para governo, para governar. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais terrestres, os animais aquáticos, tudo que rasteja rente ao chão. Então, nosso espírito foi criado para governo, para governar. Então, veja bem, Deus então formou, Gênesis 2:7, um corpo orgânico material e soprou nas narinas, ou dentro deste corpo material, o corpo espiritual. E só então, corpo espiritual, corpo natural, corpo espiritual criado, corpo natural formado do pó da terra. Só então, quando o corpo espiritual entra dentro do corpo natural, é que o corpo natural torna-se uma alma vivente. E a alma está aqui, A alma está na cabeça. A alma está na cabeça, sistema nervoso central, sinapses, intelecto, ok? Psique, alma, psique, alma. Estamos a entender? Mente, emoções, vontades. Só quando o corpo espiritual foi posto dentro do corpo material é que o ser humano tornou-se uma alma vivente, tornou um ser humano, né? Não mais um ser apenas divino, mas um ser humano. Tudo bem? Uma vez que agora
o corpo espiritual está dentro do corpo material, o corpo material ele é governado pelo corpo espiritual, ou seja, pelo espírito. O teu espírito e o meu foi criado para governar. E onde entra o livre-arbítrio, apóstolo? Você está vendo que é uma farsa? Não existe isso. Dentro do espírito do homem, o que foi inserido? O que dá vida ao espírito humano? O que traz luz ao espírito humano? Não é o espírito de Deus? Não é o próprio Deus, a própria luz, habitando dentro do espírito humano? Pois é. Então o espírito humano, ele é governado pelo espírito de Deus. Você está entendendo? O espírito humano foi projetado, foi criado por Deus, criado por Deus para ser governado por ele mesmo, por Deus. Me diga onde está livre-arbítrio. Livre-arbítrio, capacidade de decidir a quem servir. Isso é farsa, é uma farsa. É uma farsa que infelizmente muitos estão crendo. Muitos estão crendo. Ainda não havia falado isso aqui abertamente, mas hoje o Senhor me permite falar. Livre-arbítrio não existe. É uma farsa. É uma ideologia satânica. Quantos e quantos irmãos estão seguindo essa ideologia? Seguindo essa ideia satânica? Não é divina, é satânica. Mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Mentira. Deus te projetou, Deus projetou teu espírito para ser guiado pelo espírito dele. Ponto final. E aí tá, o espírito humano sendo guiado pelo espírito de Deus dentro do corpo, ok? Orgânico. Que a união dessas três esferas torna-se uma alma. Então o espírito humano deve governar a alma, que é mente, emoção e vontade. E, uma vez a alma governada, deve-se governar cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, ou seja, o corpo natural. Essa é a ordem. O Espírito de Deus governa o espírito humano. O espírito humano, a partir do Espírito de Deus, governa a alma humana. E o Espírito de Deus, a alma humana, a partir do Espírito de Deus governando o espírito humano, que governando a alma humana, governa o corpo humano. Essa é a sequência. E onde surgiu o livre-arbítrio, apóstolo? Gênesis capítulo 3. Quando Satanás, transvestido ali de serpente, foi até a mulher, começou a atiçar a mente dela, as emoções dela e as vontades dela. A Bíblia vai dizer com clareza que a serpente vem com uma conversa, com uma ideologia, com uma ideia. Que se a mulher comesse do fruto que Deus já havia ordenado que não comesse, a mulher e o seu marido seriam como o próprio Deus, conhecedores do bem e do mal. Então aquela ideologia despertou, atiçou a alma da mulher, a alma humana. E a Bíblia diz que a mulher, olhando, vendo o fruto, vendo que era agradável aos olhos, e desejou, onde está o desejo? Não é nas emoções? E desejou obter conhecimento, tomou, que é isso? Vontade, pegou, comeu e entregou ao seu marido, que comeu junto a ela. Você está entendendo? Foi aqui que surgiu o livre-arbítrio, a partir da conversa de Satanás. Meu amado e minha amada, a alma gosta de estar em evidência. O livre-arbítrio surgiu a partir de um papo satânico, o papo de Satanás. Porque até então, Deus governava a humanidade e toda a terra através da humanidade. Mas aí veio Satanás e começou a
dar ideias na alma humana, na alma da mulher. E a mulher se deixou ser guiada, governada pela alma, pela própria mente, pelas próprias emoções e pelas próprias vontades. E aí o que aconteceu? Começou a errar. Pecou. Pecado significa errar o alvo. Todas as vezes que você e eu nos deixamos ser governados pela nossa alma, nós cometemos pecados. Sim. Nós transgredimos, nós praticamos iniquidades. Pode vir, pode ter certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque nós não fomos criados para ser governados pela alma. Nós fomos criados para sermos governados pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Pelo Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Quando a mulher ela olhou para aquele fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava debaixo de uma influência. A alma dela estava debaixo de uma influência. Preste atenção, a alma por si mesma, ela não tem capacidade. Ela não tem capacidade de governo. Ela não tem capacidade de tomar decisões. É preciso um espírito estar a influenciar ou possuir aquela alma. Quando a mulher ela olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desejou comer, ela estava debaixo de uma frequência satânica. Frequência que entrou por meio dos ouvidos dela. Você está entendendo? Então a alma dela, a mente dela, as emoções dela e os desejos ou vontades dela estavam contaminados por uma energia, por uma influência satânica. Você está entendendo que não existe esse negócio de livre-arbítrio? Ou nós somos governados por Deus a partir do nosso espírito, ou nós somos governados por qualquer outro espírito maligno a partir da nossa alma. Então não tem esse negócio, eu decido, eu escolho a quem ser. Não, ninguém escolhe, não. Eu posso escolher servir a Deus ou servir o diabo? Não, nós somos de Deus. Nós fomos criados para Deus. O que Deus veio trazendo foi redenção, para que nós fôssemos livres das influências satânicas e pudéssemos voltar para debaixo da influência de Deus. Você está entendendo? É exatamente isso. Não tem esse negócio. Deus me deu capacidade para escolher. Me diga onde é que está escrito isso. Josué chegou com clareza e disse assim, olha, vocês devem escolher logo quem servir. Vocês já foram livres. Foram livres da escravidão lá do Egito. Agora escolham quem vocês vão servir. Se é o Deus da aliança de vocês, Deus que fez aliança convosco no Monte Sinai, ou se é a Baal, a Azerá, a Astarote. Escolham a quem vocês querem servir. Escolham debaixo de qual influência vocês devem estar. Vocês estavam debaixo da influência de Satanás lá no Egito. Mas Deus os colocou em liberdade. Agora vocês estão debaixo da autoridade de Deus, da influência de Deus. Mas vocês querem brincar com Deus. Era o que Josué estava dizendo. Então, façam a escolha de vocês. Façam a escolha de vocês. Porque eu e a minha casa escolhemos. Nós serviremos ao Senhor. Disse Josué. Aleluia. Isso não é livre-arbítrio. Porque eles já estavam debaixo da influência, da autoridade do governo de Deus, mas eles queriam brincar. Mesmo debaixo da autoridade do governo de Deus, do Espírito de Deus, eles queriam ficar, flertando com Azerá, flertando com Astarote, flertando com os Baalins. Eles queriam ficar naquela. É isso que o, entre aspas, livre-arbítrio faz com você. Você estando debaixo da autoridade de Deus, você fica brincando com o diabo. Fique, soltando beijinho pro diabo. Fique dando piscadinha pro diabo. Mesmo estando em aliança com Deus. O livre-arbítrio é uma farsa. É uma farsa. Oh, Jesus. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. O que aconteceu? Depois que a mulher comeu, deu ao seu marido do fruto, e ele comeu também, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente.
O que eles fizeram naquele momento? Eles renunciaram à aliança que tinham com Deus. Eles renunciaram a Deus. Eles disseram: Deus, não queremos mais ser guiados pelo teu Espírito. A partir daquele momento, o Espírito deles morreram. E aí ficou só, de espírito, alma e corpo, ficou só alma e corpo. Aí, meu amado e minha amada, Satanás pôde fazer festa na terra. Satanás se apropriou e se tornou o Deus deste mundo, com D minúsculo. O príncipe das potestades do ar. Ele começou a agir a partir da alma humana. Você pode ver em Gênesis capítulo 6, que a primeira coisa que ele fez foi enviar anjos caídos das regiões celestiais para a terra. Para o quê? Para coabitar, ter intimidade, relação íntima com mulheres, com seres humanos. Ok? E dali saíram gigantes, homens violentos, guerreiros, que foram chamados de deuses na terra. Porque eram de alta estatura, tinham muita força. Começou-se a prática de feitiçaria, bruxaria, magia, encantamentos e outras práticas mágicas, artes mágicas. Tudo a partir da influência na alma humana, mente, emoção e vontade. Você está entendendo? Por isso que Jesus foi enviado por Deus para salvar as almas. Agora você está entendendo a Bíblia, né? Você vê, uma revelação nos abre muito daquilo que nós pensávamos que sabíamos. Livre-arbítrio é uma face. O livre-arbítrio é uma face, você tem que escolher. Se o Senhor te libertou, você tem que escolher ou permanecer com Deus ou para sempre ficar agarrado com o diabo. Se você ainda não recebeu a Jesus, mas Jesus está a falar com você, você precisa se render a Jesus. Precisa largar o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência. Sim, muitas pessoas elas são orgulhosas. Elas falam assim: não, eu não vou me entregar a Jesus agora porque ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado. Não, eu não vou viver a vida que Deus tem para mim ainda porque eu tenho muito pecado ainda, eu preciso me consertar. Olha que orgulho, olha que soberba, arrogância, prepotência, altivez. É a alma gritando, dizendo essas coisas. E o Espírito está por trás destas falas, destas falácias, dessas palavras, dessas frases. Não, no dia que eu parar de beber, no dia que eu parar de fumar, no dia que eu parar de prostituir, no dia que eu parar de assistir pornografia, no dia que eu deixar esse vício, eu vou para Jesus. Isso é o diabo falando na mente da pessoa, nas emoções da pessoa, nas vontades da pessoa. E ali a pessoa não consegue se render ao Senhor, por mais que o Espírito Santo já esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, estas não conseguem romper. Eu disse que a alma humana, ela gosta de se amostrar. Ela é amostradinha. Ela gosta de estar em evidência. Quantas pessoas que vivem a vida da alma, querendo viver a vida do espírito, mas vivem a vida da alma, elas têm uma falsa humildade. Parece que são, mas não são. Parece que são, mas parecem humildes, mas querem estar em evidência. Querem ser, aplaudidas, querem ser reconhecidas, querem ser aclamadas. Paulo escreveu acerca destes, dizendo que o Deus destes é o próprio ventre. A própria alma é o Deus deles. Estes vivem para satisfazer os próprios maus desejos. Uau! Meu Deus do céu! Estes são amigos do mundo. E olha o que está escrito em Tiago. Vamos a Tiago? Olha do que a palavra do Senhor chama estes. Tiago capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Tiago 4, do 1 ao 6. Nós já vamos encerrar esse momento de reflexão. Espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida.
Acabamos de denunciar que o livre-arbítrio é uma farsa. Primeira vez que abro isso publicamente. Eu espero que, no nome de Jesus, os olhos do teu entendimento estejam sendo iluminados, para que você compreenda. Não existe uma escolha. Não. Ou somos de Deus, ou somos do maligno. Escrito está: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto? Dos maus desejos que guerreiam nos vossos membros? Eu preciso te recordar que esta carta, a carta de Tiago, ela está sendo escrita para a igreja em Jerusalém, tá? Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. As 12 tribos, integrantes da igreja em Jerusalém. Tudo bem? Voltando. Verso 2. Cobiçais e não tem nada. Vocês desejam, mas não têm. Matam e desejam ter, e não podem obter. Vocês combatem e guerreiam, e nada têm, porque vocês não pedem. O que Tiago está a denunciar? O apóstolo Tiago. Que estes estavam a guerrear, a batalhar, a se esforçar a partir da alma. Mas estes não podiam obter, estes não conseguiam receber, estes não conseguiam possuir. Quando eles buscavam realizar as coisas na alma, mas era só pedir. Só pedir. Pedir através do Espírito. Só isso. Vamos lembrar lá no princípio? Do que Adão tinha falta. Do que a mulher tinha falta. De nada. Tudo que eles queriam, recebiam. Eles não tinham esforço. Eles não faziam esforço nenhum para obter nada. Deus proveu todas as coisas para eles. Sim, Deus proveu tudo. Proveu o jardim no Éden. Proveu tudo do que eles tinham necessidade. Tudo que eles precisavam para viver bem nessa terra. Viver como reis nessa terra. Viver como sacerdotes nesta terra. Deus já havia provido a eles. Deus plantou um jardim para eles, um pomar para eles. Deus supriu eles com tudo. Mas, a partir do momento que eles decidiram ser governados pela alma, deixou o diabo governar eles pela porta ou as portas da alma, aí eles tiveram que ralar. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Foi ou não foi? Sim. Disse que ele comeria do fruto do esforço, do suor do próprio rosto, do pão das dores. A terra teria que ser ferida e daria a eles cactos, machixe, quiabo, nabo, ervas. Você está entendendo? A terra produziria ervas a partir daquele momento, ervas daninhas. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. Então, com esforço, e mesmo assim, muito pouco ou quase nada iriam obter. Exatamente isso que Tiago está a falar aqui. Vocês querem, vocês batalham, vocês guerreiam, vocês desejam, vocês lutam, mas vocês até matam, mas não conseguem ter, não podem ter. Por quê? Porque não pedem. Verso 3. Pedem, e quando pedem, não recebem, porque pedem mal, para gastarem em vossos maus desejos. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para o egoísmo de vocês. É o que o apóstolo Tiago está a falar. Vocês pedem e não recebem porque pedem na alma. Quantas coisas você tem pedido na sua alma? Ai, Deus, eu mereço. Senhor. Ou então o outro extremo, né? Senhor, não sou digno. Sou pobre, pecador, uma pobre pecadora. Tem misericórdia de mim e me dê o que eu preciso. Você acha que Deus responde isso aqui? Deus responde esse tipo de oração? Claro que não. É uma oração feita na alma. A alma vai pedir coisas de morte, coisas da carne.
Agora o Espírito pedirá as coisas de Deus. Você precisa entender isso. A humildade, ela não é uma capacidade da alma. A humildade é uma capacidade do Espírito. A alma pode até tentar mascarar uma humildade. É falsa humildade. Ok? É uma falsa humildade. Mas logo se revela. Logo se revela. Quando os aplausos não vêm, a humildade vai embora. Essa falsa humildade vai embora. Quando o reconhecimento não vem, essa falsa humildade vai embora. Revela-se. Revela-se o que é realmente, que é orgulho, soberba, arrogância, prepotência, altivez, exaltação, entendeu? Quer aparecer. Quando os elogios não vêm, se revela. Quando o retorno, não há retorno, se revela. Você está entendendo? É uma falsa humildade, porque a humildade real, verdadeira, vem de Deus, do Espírito de Deus comunicado ao nosso espírito. Nosso espírito comunica a nossa alma, governando a alma, e a partir da alma nós governamos o corpo e revelamos isso através das nossas vidas. Olha do que chama o apóstolo Tiago, não é o apóstolo Mateus que está a falar aqui. Estou a ler as escrituras, a Bíblia está aberta. Adúlteros e adúlteras. Está a chamar de adúlteros e adúlteras aqueles que rejeitam o Espírito de Deus, o governo do Espírito de Deus, e aceitam o governo de Satanás na alma. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Todo aquele que vive guiado pela própria alma, pelos próprios pensamentos, emoções e vontades, está se declarando amigos do mundo e inimigos de Deus. Foi o que exatamente a mulher fez, Adão fez, e toda a humanidade, você fez durante muitos anos da sua vida antes de se render a Cristo. Talvez esteja fazendo, se você ainda não se rendeu a Cristo. Você está dizendo que Deus é seu inimigo e que o mundo é seu amigo. Que você vive para saciar os seus próprios desejos e vontades. Você anda segundo aquilo que você pensa, aquilo que você acredita que é o certo, e não aquilo que está escrito que é certo. Você está me entendendo? Veja como isso é muito profundo. Louvado seja Deus por isso. Olha o verso 5. Pensais vós que a Escritura diz em vão? O Espírito de Deus que em vós habita tem ciúmes? Uau! O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Aleluia. Tem ciúmes de nós. Entristece ao Espírito Santo. Tendo nós já recebido a Ele, Ele está a habitar dentro do nosso espírito, Ele tem ressuscitado o nosso espírito, e nós ainda decidimos viver segundo a nossa mentalidade, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos. Fere ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo tem ciúme de mim, tem ciúme de nós. Aleluia. Ó, verso 6. Antes dá mais graça. Portanto, ele diz, olha o que está escrito. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Deus resiste aos orgulhosos. E aqui está a falar daqueles que vivem na alma. Os que vivem a vida na alma são orgulhosos, soberbos, arrogantes, prepotentes, altivos. Estes, por mais que tentem mascarar uma humildade, Deus vê que estes são orgulhosos. Deus vê realmente o que são. Quem são? As reais intenções. Deus resiste a estes, não responde a estes. Deus vira as costas para estes. Deus tapa os ouvidos para estes. Mas Ele dá graça aos humildes. Aos humildes o Senhor está atento. Aos humildes Ele ouve. Aos humildes Ele favorece. Aos humildes Ele entrega vitória e Ele leva a ambiente de glória. Ele exalta em glória. Estamos compreendendo? Então, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, o Rei da Glória, seja sarado, sarada dessa mentira satânica.
de livre-arbítrio. Você não tem capacidade de escolher nada. Isso é tão real que não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem te escolheu. Não foi você quem o escolheu, foi Ele que te escolheu. Não foi eu que o escolhi, Ele me escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele te escolheu, Ele te chamou. Te escolheu tanto que te chamou. Pergunta é, você reconhece isso? Você confessa isso? Não estou falando só com a boca, estou falando com a sua vida. Diariamente. Você vive como um escolhido? Como alguém que foi chamado por Deus? Como alguém humilde que reconhece que o governo é de Deus e não de Satanás? Se isso é real, você tem que viver guiado pelo Espírito de Deus no teu espírito. E não mais guiado pela sua mente, pelas suas emoções e pelas suas vontades. Eu oro em nome de Jesus, que os olhos do teu entendimento são iluminados. No nome de Jesus, você não vive mais em uma falsa humildade, achando que pode escolher. Você não vive mais do engano. Toda influência satânica é destruída sobre a tua vida. Toda mentira é desfeita sobre a tua alma, da tua mente, emoções e vontades em nome de Jesus. Declaro e decreto que a luz brilha em sua vida. A luz resplandece no teu espírito. E através do teu espírito resplandece na tua alma, em tua mente, em tua emoção, em tua vontade. E resplandece em teu rosto, no teu corpo natural. E você é luz nessa terra. Você e sua casa são luz nessa terra. No nome de Jesus. Assim você entra numa dimensão, numa esfera de vitória em vitória, passa a andar de glória em glória, passa a se apropriar no nome de Jesus daquilo que Deus tem reservado. Lembrando que nós estamos a poucos dias para a festa de Pentecostes, sim, onde promessas começam a ser cumpridas. Este tempo de curar tem este propósito, que é de te preparar, nos preparar para estarmos acessando as promessas do Senhor. Entrarmos nas esferas de glória do Eterno, do nosso Papai, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que venças hoje, amanhã e sempre. Declaro que os doentes são curados, os enfermos, oprimidos pelo diabo são livres, e a provisão chegando para você e os teus, e a vitória sendo estabelecida em meio a estas lutas, batalhas e guerras que estão a enfrentar, no nome de Jesus. Deus abençoe. Vou reprisar essa live às 18 horas de hoje, no nome de Jesus. Quero te recordar, lembre-se, nós estamos em um propósito, jejum, oração, Bíblia e comunhão. E hoje entraremos no 4º dia do jejum, do propósito, no nome de Jesus. Vamos avançar no nome de Jesus. Então te aguardo lá no YouTube, 18 horas em ponto do horário local, 19 horas do horário de Brasília, YouTube @APN Church. YouTube @APN Church. Ainda não se inscreveu? Corre lá, se inscreva no nome de Jesus. Estamos avançando, quase 1K já, em nome de Jesus. E nós vamos ainda mais além, longe, nas asas do Espírito Santo de Deus, que é Ele que está a realizar todas as coisas. Amém? Eu conto com você, no nome de Jesus. Seja participante do que Deus está fazendo, no nome de Jesus. Deus abençoe. Fui.